Eu não sei você, mas pelo menos eu enfrento direto aqueles problemas que a gente tem com os prazos, né? Tem que apresentar seminário, fazer prova, entregar trabalho, e aí a nossa saúde mental vai pro ralo. Bom, só que nesse período todo aí eu acabei aprendendo algumas coisas e eu quero passar para vocês aqui 10 dicas infalíveis para que a gente consiga diminuir aquele estresse acadêmico. Oi pessoal, meu nome é Filemon Araújo, sou estudante de psicologia e no vídeo de hoje nós veremos essas dicas que foram fundamentais para mim, para que eu pudesse lidar melhor com a minha saúde mental, e eu tenho certeza que vai ajudar também você nessa jornada. A primeira coisa, e muito importante, que eu não me atentei para isso inclusive, apesar de lógico, né? É que eu não tinha uma rotina organizada. Isso para mim foi um problemão. Eu não sabia a hora certa de fazer as coisas. Eu confundia, trocava os horários, a hora de estudar. E de repente eu marcava uma academia, ou então um compromisso com uma outra pessoa. E nesse ritmo aí você sabe, né? Sempre aparece uma demanda diferente, onde você precisa atender. E se você não tem um horário estabelecido, uma rotina estabelecida e bem organizada, você vai ter um problema, inclusive, para falar não para as pessoas, se você tem esse problema, né? Mas organiza em cada dia qual é o horário que você precisa estudar, qual é o horário que você vai ter uma atividade física, um momento de descanso, um momento de lazer com a sua família. Organiza tudo isso, deixa tudo muito bem claro para você quais são os horários que você vai fazer cada coisa. Bom, depois que você organizou tudo isso, aí vem a segunda dica. Priorize as suas tarefas. Dentro de tantas coisas que você tem que fazer, é normal ter aquela tarefa que é mais importante do que uma outra. Então, pensando no contexto aqui acadêmico, dentro das disciplinas que você precisa estudar, já organiza isso também. Aquela matéria que você tem dificuldade, então você coloca em primeiro lugar. Aquilo que tem mais leitura e tem um prazo mais próximo, você coloca ali na frente de outras que precisa de um tempo maior. E aí, depois que você organizou a sua rotina, depois que você priorizou as suas tarefas, então fica bem mais fácil de seguir a terceira dica, que é não procrastinar. Essa é uma dica um tanto complicada quando você fala bem assim, não procrastina. Tá bom, já que você falou para eu não me procrastinar, né, meus problemas estão resolvidos. Só que não, né? Não é assim que funciona. Então, para você evitar a procrastinação, uma ótima dica é você ter uma organização, um bom planejamento e também já ter pensado antes nas tarefas que você precisa priorizar, e aí fica bem mais fácil para você seguir tudo que está ali à risca. Um dos grandes problemas, né, que leva ali à procrastinação é você chegar, sentar para estudar, e aí você fica ali tentando decidir o que você tem que estudar, o que você vai priorizar naquele momento. Aí de repente as horas já passaram e você tá com um monte de tela aberta e redes sociais e tudo mais, e você não estudou como deveria, não fez aquilo que você queria fazer. Então isso é bem frustrante, né? Então é legal que você tenha tudo organizado, planejado e também pensado já para quando chegar aquele momento de você estudar, você já sabe exatamente o que você vai fazer. E a quarta dica é descanse de uma forma adequada. Um sono de qualidade vai te dar todo o suporte, tudo que você precisa para poder reter bem o conhecimento, para poder as suas horas de estudos render bem mais. E isso muitas vezes depende da gente mesmo, né? Porque a gente termina de estudar ali, já terminou um pouco tarde, aí você quer relaxar sua mente ao invés de procurar uma coisa mais tranquila para fazer, ficar longe das telas. Aí a gente vai para as redes sociais e aí perde ali mais uma hora que poderia estar quase dormindo, né? E olha, se tem uma coisa para deixar a gente estressado ao longo do dia, é dormir mal, né? Então, dormir bem vai fazer o efeito ao contrário, né? E a quinta dica é praticar atividade física. Quando a gente faz isso, o nosso corpo libera endorfina, né? A endorfina melhora na concentração e também ajuda a diminuir o estresse. A gente se sente bem melhor depois de uma atividade física, nem que seja ali meia hora. Talvez não dá todo dia para a gente fazer isso, mas sempre que puder, é importante a gente manter esse hábito da atividade física. Isso vai ajudar e muito a reduzir o nosso estresse acadêmico. E nessa correria toda aí, né, a gente acaba comendo qualquer coisa que aparece pela nossa frente. Muitos lanches, hambúrgueres e frituras e tudo mais.
E aí a gente esquece dessa área muito importante da nossa vida também, que é uma boa alimentação. Essa é a sexta dica que a gente não pode ignorar de jeito nenhum. Uma boa alimentação vai trazer para a gente tudo que precisamos, tudo que nós necessitamos para poder o nosso organismo funcionar de uma melhor forma, inclusive ter uma boa noite de descanso. E aí o nosso corpo funcionando bem, tendo todos os nutrientes ali que ele precisa, com certeza isso vai nos dar uma qualidade de vida muito melhor. Faça pausas, essa é a sétima dica. Quando a gente tem pouco tempo e precisa lidar com isso, a nossa tendência é forçar a barra, né? A gente vai estudar e aproveitar o máximo do nosso tempo e não dá nenhuma folguinha, e isso acaba impedindo que a gente tenha um rendimento um pouco melhor. Às vezes, quando a gente estuda 20 minutos e dá uma folguinha ali de uns 2, 3 minutos, levantar para beber água, dar uma espichada, dar uma alongada e depois retornar, durante esse tempo nosso corpo dá uma reestruturada e você volta com um pouco mais de foco e disposição. Isso vai trazer para você um rendimento bem melhor. A oitava dica é: encontre um hobby. Com certeza você tem alguma coisa que você gosta de fazer, que você tem prazer de fazer nas horas vagas. Que seja aquele futebol uma vez na semana, ou então encontrar os amigos para conversar, bater um papo, ou ler um livro, ficar quieto, procurar um lugar isolado para ficar em silêncio. Tudo isso é importante que você faça e que você tenha na sua mente que você tem um horário separado para aquilo. Isso vai dar para você uma disposição melhor. Você vai lembrar que você tem esse tempo só para você, e aí a sua bateria, emocional, a sua mente vai estar um pouquinho mais preparado e vai te sustentar um pouquinho mais até você chegar naquele momento em que é só seu. Isso vai te ajudar bastante quando você estiver bem estressado aí na hora dos estudos. E a nona dica é: busque apoio emocional. Às vezes a gente está passando por um momento difícil, perrengue, quem nunca, sofrendo ali, achando que não vai dar conta de entregar todas as coisas no prazo, que é super normal, isso acontece muito. Mas a gente sofre sozinho, a gente não conta isso pra ninguém. E é importante você encontrar uma pessoa ou a sua família, liga para eles, liga para seus pais, liga para um amigo que você conheceu na faculdade para você conversar um pouco, desabafar. Inclusive, se você tiver a oportunidade de fazer terapia durante a faculdade, é muito importante, isso vai te ajudar bastante nessa jornada acadêmica que não é fácil. E a décima e última dica é: reconheça as suas conquistas. Olha, falar para você que eu sou uma pessoa que me cobro demais, então para mim é muito difícil esse tempo para poder olhar para trás e reconhecer aquilo que eu consegui, aquilo que eu venci, que eu já conquistei ao longo do tempo. Eu fico sempre me cobrando do que eu preciso fazer ainda, aonde eu preciso chegar ainda, das coisas que eu falhei e que me atrapalharam e que eu devia estar bem mais avançado, porque se eu não tivesse feito isso ou aquilo. Essas coisas cansam a gente e deixam a gente bem para baixo, ainda mais quando a gente está estressado ali, tendo dificuldade para lidar com as nossas questões emocionais. Então reconheça suas conquistas. Quando você conseguir tirar um 10 numa prova que foi difícil para você, anota isso em algum lugar, coloca lá para você lembrar. Se você de repente fez novas amizades, isso te ajudou, foi uma conquista para você. Anota isso em algum lugar também para você lembrar dessas coisas. A sua caminhada é cheia de conquistas, só que a gente não está muito acostumado a olhar para essas coisas boas que acontecem na nossa vida. A gente tem uma tendência maior de olhar para aquilo que a gente fez de errado, e daí a gente se cobra demais e acaba fazendo de menos por conta disso, porque essa cobrança, ela estressa muito a gente, cansa muito a gente, é um peso que muitas vezes a gente não consegue carregar e nem precisa carregar, não é mesmo? Então me conta aqui se você já segue essas dicas ou se você tem alguma dica nova para acrescentar. Coloca aqui nos comentários para a gente saber, para eu poder também olhar e seguir. Isso vai me ajudar muito na minha caminhada acadêmica. Coloca aqui se você gostou também desse conteúdo, se isso te ajudou, se fez sentido para você de alguma forma. Comenta aqui também. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. O estresse acadêmico está aí, a gente não tem como se livrar dele, mas podemos passar por ele de uma forma mais leve, com mais controle aí da nossa saúde mental. Espero que essas 10 dicas
te ajudam nessa caminhada. E se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, já se inscreve aqui nesse canal também e deixa o seu joinha para ajudar a gente, beleza? Compartilha esse vídeo para quem precisa também de dicas para essa jornada e tamo junto. Valeu, obrigado.